E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, uma revisão de análise combinatória e probabilidade, bem mastigadozinho para você responder tudo antes de ver o vídeo. O link para baixar as questões em PDF está na descrição. Clica, baixa a lista, responde, depois você volta e confere a resolução, compara com o que você fez. Lembrando que a minha resolução não é única, você pode criar a sua forma de responder. A forma mais simples é aquela que você consegue fazer usando os argumentos corretos, beleza? Qualquer coisa a gente está à disposição, pode comentar e assim que possível eu respondo para vocês. Valeu, um abraço, aproveita essa última semana aí para fazer exercício, principalmente daqueles assuntos que vocês ainda têm dúvida. Lucas possui 6 livros diferentes e Milton possui 8 revistas diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de livros por 3 revistas. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a... Vejam bem, a gente vai calcular aqui as possibilidades que ele está pedindo. Lucas tem 6 livros, todos diferentes. Milton possui 8 revistas, também todas diferentes. Os dois pretendem trocar 3 livros por 3 revistas. De quantas formas diferentes isso pode ser feito? Vejam, Lucas tem que escolher 3 livros. Milton tem que escolher 3 revistas. Independente da ordem com que ele escolham as revistas e os livros, não vai alterar o resultado final. Se Lucas, por exemplo, escolher a revista A, nessa ordem aqui, revista B e revista C, aí ele se arrepende. Não, eu não vou trocar essas revistas A, B e C. Eu vou trocar C, B e A. Mudou a revista com que ele... Mudou o resultado final? Deixou de ser formas diferentes? Não, são as mesmas revistas. Então isso aqui, a ordem com que ele está escolhendo a revista, a ordem com que Milton vai escolher os livros, não vai interferir no resultado final. Como a ordem não interfere, isso é um problema de combinação. Lucas, vamos ver aqui para Lucas. Lucas tem 6 revistas e tem que escolher 3. Então, é uma combinação de 6, 3 a 3. E como é que calcula a combinação de 6, 3 a 3? Você vem aqui, fica 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial, que dá 3 fatorial. Desenvolvendo isso aqui, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Um desses aqui eu vou deixar e o outro eu vou desmanchar. 3, 2, 1. Vou cortar aqui os iguais. Olha, 6, eu vou simplificar com isso aqui, 3 vezes 2 vezes 1, que também dá 6. Sobrou 5 vezes 4. Então, o total de possibilidades de Lucas escolher os 3 livros é igual a 20. São 20 maneiras de Lucas escolher 3 livros. Agora vamos para Milton. De quantas formas diferentes Milton pode escolher as 3 revistas? Do mesmo jeito. Então, só que Milton tem 8 revistas. 8. E tem que escolher 3. Então, vai ser uma combinação de 8, 3 a 3. 8 fatorial dividido pelo 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. 5 fatorial. Aí eu venho aqui e faço do mesmo jeito. 8, 7, 6, paro no 5 fatorial. Desmancho o 3 fatorial, 3, 2, 1, e deixo 5. 5 fatorial eu corto com 5 fatorial. Faço a mesma coisa que eu fiz lá em cima. 6 eu simplifico com 6 aqui. Sobrou 8 vezes 7. E 8 vezes 7 é igual a 54.
e 6. E agora o total de possibilidades. Como são as formas de escolher 3 livros e 3 revistas, olha, 3 livros e 3 revistas, então vai ficar 20 vezes 56. A quantidade de formas de escolher os 3 livros multiplicado pela quantidade de formas de escolher as 3 revistas, que vai dar um total de 1.120 formas. Alternativa D de doido. Simples. Questão simples. Questão já tradicional, de exemplos clássicos. Né? Você escolher sem a ordem interessar é combinação. Como ele pergunta e escolher as 3 revistas e os 3 livros, é a multiplicação das possibilidades. Já falei aqui em outro vídeo que quando usamos o conectivo e, fazemos a multiplicação das possibilidades. O conectivo ou, fazemos a soma das possibilidades. Uma família mudou-se da zona rural para uma cidade grande, onde os pais e seus 10 filhos deverão morar numa casa de 3 quartos. Os 10 filhos deverão ocupar 2 quartos, sendo 6 filhos num quarto e 4 filhos em outro quarto. De quantos modos os filhos poderão ser separados dessa forma? Bom, vocês compreenderam aí, né? A família está saindo da zona rural para a cidade grande. E existem 10 filhos, que deverão ser distribuídos entre 2 quartos, porque um quarto é para o pai e para a mãe. A casa tem 3 quartos, mas os filhos vão ocupar apenas 2 quartos, ó. 2 quartos. E 6 filhos ficarão em um quarto e 4 filhos ficarão em outro quarto. Como é que a gente vai fazer aí o total de possibilidades para separar esses filhos? Simples. A gente deve considerar o número de maneiras distintas de se colocar 6 filhos no primeiro quarto. Ó, 6 filhos. De quantas formas eu posso escolher 6 filhos? Vamos lá, o primeiro quarto. Eu vou dizer que no primeiro quarto vai ficar 6 filhos. E no segundo quarto, fica o restante, 4 filhos. De quantas formas eu posso escolher 6 entre os 10 para colocar no primeiro quarto? É uma combinação de 10, 6 a 6. Vai ficar 10 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 4 fatorial. Se você olhar as alternativas, elas não estão resolvidas. Estão na forma como você aplica na fórmula aqui, ó. Então, a alternativa que você encontra essa resposta é a letra C. E você deve estar se perguntando, professor, e se eu escolher colocar primeiro os 4 em um quarto, no primeiro quarto, e o restante depois? Não vai mudar nada. Se você escolher colocar no primeiro quarto os 4, no segundo quarto vai ficar os 6. Então, digamos que você quer escolher 4 para acomodar no primeiro quarto. Vai ficar do mesmo jeito. É uma combinação de 10, 4 a 4. Vai ficar 10 fatorial dividido por 4 fatorial e 10 menos 4 dá 6. Por que aqui eu não mexi com o 4? Porque, olha, depois de escolhido os 6, depois de contado todas as formas de quantas maneiras eu posso escolher os 6 para colocar dentro de um quarto, os 4 que restam, não tem que escolher. Os 4 vão obrigatoriamente para o segundo quarto. Então, eu conto aqui, ó, somente as formas de escolher os 6 filhos. 6 filhos no quarto, 4 no outro. Se eu inverter, se eu quiser escolher 4 para colocar no primeiro quarto, eu conto de quantas formas eu posso escolher os 4 filhos para colocar no primeiro quarto. Escolheu de quantas formas eu posso escolher esses 4. Os 6 restantes só tem uma possibilidade, que é colocar no segundo quarto. Então, o total de formas de separar esses filhos
é uma combinação de 10, 6 a 6, que é 10 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 4 fatorial. Alternativa D. Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Separar os 10 filhos de forma que 6 estejam no quarto, 4 estejam no outro. Então, vamos começar separando, escolhendo 6. Se eu escolher 6, eu conto o total de formas de escolher esses 6 e colocar num quarto. Tá aqui, quantidade de formas de escolher os 6 para ocupar o primeiro quarto. O que sobra, os 4 restantes, vão obrigatoriamente para o segundo quarto. Então, de quantas formas você pode escolher 4 pessoas no meio de 4? Uma forma só. Então, a resposta já está aqui. Beleza? Então, vamos a próxima questão aqui. Certa lanchonete possui 5 funcionários para atender os clientes durante os dias da semana. Em cada dia, pode trabalhar no mínimo um funcionário até todos os funcionários. Dentro desse princípio, quantos grupos de trabalho diário podem ser formados? Vejam só. A lanchonete dispõe de 5 funcionários. Pode trabalhar um ou até os 5 durante a semana. Aí, de quantas formas você pode formar o grupo de trabalho diário para ir para essa lanchonete? Olha, pode trabalhar 1, pode trabalhar 2, pode trabalhar 3, pode trabalhar 4 ou pode trabalhar 5. Aí você vê, vamos lá. Se estiver trabalhando apenas uma pessoa, dentro dos 5, você tem que escolher uma pessoa. Então, é uma combinação de 5, 1 a 1. Mas trabalha uma ou duas, então olha o ou aí, mais. Agora, se forem trabalhar 2 pessoas, você tem 5 e deve escolher 2. Uma combinação de 5, 2 a 2. Mas pode trabalhar uma ou 2 ou 3 pessoas. Então, de quantas formas eu posso escolher 3 pessoas no grupo de 5? Então, a combinação de 5, 3 a 3. Mas, pode trabalhar uma ou 2 ou 3 ou 4. Então, eu tenho que escolher 4 pessoas num grupo de 5. Ora, mas ainda tem a última possibilidade, né? Ou pode trabalhar uma, ou pode trabalhar 2, ou pode trabalhar 3, ou 4, ou 5. Então, eu vou escolher 5 no meio de 5. Isso é combinação. Tem um grupo de 5 pessoas que estão disponíveis para o trabalho e pode trabalhar uma ou no máximo 5. Ou 5 pessoas, no mínimo 1 e no máximo 5. Isso depende do dia da semana e eu posso escolher quais são os funcionários que vão trabalhar durante a semana. Certo? Então é só fazer agora as combinações aqui. Isso aqui é simples, né? É a parte mais fácil. Aí a gente faz aqui as combinações. Que esse aqui, são 5. Esse aqui, 5, 2 a 2 dá 10. E esse aqui, 5, 3 a 3 também dá 10. Mais, e esse 5, 4 a 4 aqui dá 5, mais, e esse 5, 5 a 5 a 5 dá 1. E agora faz a soma de tudo. 5 mais 10, 15, mais 10, 25, mais 10, 30, mais 1, 31. Então, eu posso escolher aí de 31 formas diferentes. O grupo para trabalhar pode ser formado de 31 formas diferentes. Letra D. Certo? Aí aqui, vamos aqui a quarta questão, diz assim. Uma pessoa dispõe das seguintes cores de tinta. Amarela, azul, verde, vermelha e branca.
irá utilizá-las para pintar um pote. Nesse pote serão pintadas a tampa, a lateral e uma lista na lateral, de modo que a tampa e a lateral poderão ter a mesma cor ou cores diferentes. O número de maneiras distintas de pintar esse pote é... Quantas cores a gente tem disponível? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 cores. E a gente tem que pintar um pote. Tem um pote aqui. Um pote. E esse pote tem uma lista. Então a gente já sabe que para se ter uma lista, na lateral tem que haver cores distintas. Certo? Porque se você pintar o pote tudo de azul, não vai haver uma lista. Aí vamos lá. Assim, a lista só precisa ser de uma cor distinta da cor da lateral. Logo, as possibilidades são de cores. Você pode, ele disse que a tampa pode ser pintada com a mesma cor ou cores diferentes. Então, tem 5 possibilidades para a tampa. 5 possibilidades de cor na lateral. Então, você tem na lateral 5 possibilidades de cor. A cor aqui, na lateral. Se eu for fazer uma lista aqui, então a lateral eu tenho 5 possibilidades de cores. Mas a lista tem que ter uma cor diferente. Então, eu não tenho 5 possibilidades, eu tenho 4. E qual é o total de possibilidades aqui? Faz a multiplicação. 5 vezes 5 vezes 4, que dá 100 possibilidades. Alternativa A. Compreender a questão? Tem que haver uma lista no pote. E para haver uma lista no pote, tem que ter cor distinta. Então, olha, imagina aqui, que isso aqui é um pote. A tampa pode ter a mesma cor ou não da lateral. Mas a lista, para se ter uma lista, eu preciso ter uma cor diferente da lateral. Como eu tenho 5 cores disponíveis, então eu posso pintar a tampa de 5 formas diferentes. A lateral pode ter a mesma cor da tampa, então eu tenho 5 cores para aplicar na lateral. Aí tem um detalhe, que é a lista. A lista não pode ter a mesma cor da lateral, senão o pote fica sem lista. Então, a lista tem que ter obrigatoriamente uma cor distinta da lateral. Como são 5 cores disponíveis para pintar a lateral, vai restar apenas 4 cores para você pintar a lista. Tá aqui, 5 possibilidades na tampa, 5 possibilidades na lateral e 4 possibilidades para que fique uma lista. Multiplica essas possibilidades, 100. Alternativa A. Compreenderam? Então, vamos à próxima. O número de anagramas que se pode formar com a palavra arranjo é... Essa é uma questão simples. Ele pergunta o total apenas de anagrama. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra arranjo? O detalhe aqui é que existem repetições. Então, vai ser a permutação das letras da palavra arranjo, onde existem repetições. Primeiro, conta-se quantas letras tem a palavra arranjo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 elementos. Então, é 7 fatorial. Aí, agora vem um detalhe. Divide-se pelo fatorial das letras repetidas. O A se repete 2 vezes. Então, divide por 2 fatorial. Vai multiplicar pelo fatorial dos R's. 2 fatorial também. E agora, você desenvolve aí esse fatorial. O 7. Eu vou levar até o 2. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, 2 eu deixo e o outro eu posso desmanchar.
simplifico 2 fatorial com 2 fatorial, faço a multiplicação e divido aqui, né? Eu posso fazer uma simplificação. 2 vezes 1 dá 2. E dividir aqui, 2. Já ajuda em alguma coisa. Aí faz 7 vezes 6, vezes 5, vezes 2, vezes 3. Que é igual a 1.260. 1.260. A alternativa é. Isso aqui é o chamado anagrama com repetição. Certo? Então, você vai dividir pelos fatoriais das repetições. Tá? Nesse caso, repetir o A e o R, cada um 2 vezes. Aí, a próxima... 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 pretos e 2 vermelhos e 1 branco. Considerando que uma maneira de isso ocorrer se distingue de uma outra tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidade de os 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a... existem 10 vagas no estacionamento e 6 carros. Como é que são esses carros? 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. E ele diz aqui, considerando que uma maneira de isso ocorrer se distingue de uma outra tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidades de os 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a... são 10 vagas, 6 carros, então tem 4 vagas disponíveis. Considerando que as 4 vagas desocupadas são objetos idênticos, o que a gente vai ter é a permutação de elementos repetidos. Você tem aqui a permutação do número de vagas, 10 vagas, e vai permutar os elementos repetidos. Quais são os elementos repetidos? As 4 vagas que estão vazias, são todas iguais. Os 3 carros que são pretos e os 2 carros que são vermelhos. E o branco? O branco só tem um, então não dá para permutar. Se só tem um, não tem como permutar o branco com branco. Não, eu posso permutar entre os 3 pretos, eu posso permutar entre os 2 vermelhos e posso permutar as 4 vagas vazias. Certo? Então, isso aqui é uma permutação com repetição. São 10 vagas. E a única diferença se distingue pelas cores dos carros. Então, a permutação com elemento repetido. Então, eu posso permutar as vagas vazias, posso permutar os carros pretos, os carros vermelhos. O branco não tem repetição. Então, eu não vou dividir pelo fatorial de 1. Então, vai ficar aqui, 10 fatorial, dividido pelas vagas vazias, a repetição das vagas vazias, e os vermelhos e... quer dizer, os pretos e os vermelhos. Certo? Aí aqui, fica simples, né? Você leva o 10 até o 4. 10, 9, 8, 7, 6, 5 e o 4. 4 fatorial. Deixo o 4 fatorial, desmancho o 3, 2, 1 e desmancho o 2. 2, 1. 4 fatorial vai passear com 4 fatorial. 3 vezes 2 dá 6. Eu posso já matar aqui. 2 vezes 1 é 2. Eu posso simplificar aqui com 10, que dá 5. E fazer a multiplicação desses valores. 5 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 5. Que dá um total de 12.600 possibilidades. Alternativa letra A. São 12.600 possibilidades de fazer isso aí. É uma questão delicada essa, uma questão mais trabalhosa, uma questão de um raciocínio um pouco diferente das outras. Aí, próxima.
Um aluno do Instituto Federal de Alagoas deseja praticar 2 esportes durante o ano letivo. Sabendo que o IFAL oferece os esportes futebol de campo, futsal, vôlei de quadra, vôlei de praia, handebol, basquete e judô. De quantas maneiras esse aluno pode fazer sua escolha? Quantos são os esportes oferecidos? O futebol de campo, que é ótimo. Eu jogo uma bolinha todo final de semana. Todo domingo eu tô lá no campo. Só esse domingo eu levei 9 gols. Um goleiro conhecido como Mão de Lodo, titular da pelada, porque não tem outro. Futsal, 2. Voleibol de quadra, 3. Voleibol de praia, 4. E o handebol e basquete, além do judô. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modalidades. Temos 7 modalidades de esporte. 7 modalidades de esporte. 7. E o aluno tem que escolher quantos? Deseja praticar 2 esportes. Então ele tem que escolher 2. Interessa qual seja a ordem? Não. Então é um problema de combinação. 7, 2 a 2. Vai ficar 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 7 menos 2 fatorial, 5. Desmancho o 7 até chegar no 5. Deixo o 5 fatorial e desmancho o 2. Simplifica aqui. Multiplica 7 vezes 6 e divide por 2. Que vai dar igual a 21. Então, são 21 formas de escolher essas 2 modalidades. Tranquila? Essa questão foi tranquila, fácil. Questão já resolvida por muitos por aí. Sim, ainda tem a 8ª aqui. Eu já ia trocar o papel. Aí a questão 8. Para concorrer à eleição a diretor e vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado o de vice-diretor. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor? Entenderam a questão? Existem 2 cargos, diretor e vice-diretor. Tem 8 candidatos. O primeiro é diretor, o segundo é vice. A ordem aqui interfere no resultado final. Você tem 8 pessoas concorrendo à direção. Quando sair o resultado, o primeiro colocado vai ser o diretor. Então, só 7 pessoas vão concorrer a vice. E aí é só fazer a multiplicação. 8 vezes 7, 56. Alternativa D. Reparem que a ordem aqui interfere no resultado final. Porque imagine o seguinte: se João for o primeiro e Pedro for o segundo, nós temos o diretor e o vice. Agora, se você mudar a ordem, Pedro for o primeiro e João for o segundo, nós temos Pedro diretor e João vice. A ordem interferiu no resultado final. Então, é um problema de arranjo. Tá? E os problemas de arranjo a gente pode resolver sem estar utilizando essa formulazinha lá do arranjo. Usando apenas o princípio multiplicativo. Cuidado com essas questões. Tá? Reparem se a ordem interfere ou não. Quando ele determina a função, o primeiro tem que ser isso, o segundo tem que ser aquilo, um tem que ser determinada coisa, o outro tem que ser determinado isso. Então, é arranjo. Disputa de corrida, arranjo. Disputa de eleição, quando se determina a ordem, primeiro é o presidente, o segundo é o vice, arranjo. Formação de números distintos, arranjo.
Aí a próxima aqui, questão grande danada. Chega a dar preguiça de ler, né? Mas vamos lá. Desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares de todo o Brasil. As placas, que antes eram formadas por apenas 6 caracteres alfanuméricos, foram acrescidas de uma letra, passando a ser formadas por 7 caracteres, sendo que os 3 primeiros caracteres devem ser letras e os 4 últimos devem ser algarismos de 0 a 9. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Nessas condições, a quantidade de placas que pode ser utilizada é igual a... Compreender a questão? Já é uma questão muito tradicional a formação de placa. Aí tem um detalhe, né? Que não podem ser utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Então, eu vou ter que retirar essa placa em que os algarismos são apenas zeros. Como é que é formada a placa? 3 letras e 4 algarismos. As letras só do alfabeto são 26 letras, viu? São 26 letras, tá dado aqui. 26 letras do alfabeto. Então, 26 vezes 26 e 26. Ele não fala que são letras distintas nem algarismos distintos. Não há restrição. A única restrição é que não pode ser 0000. Então, vamos contar aqui todas as placas possíveis. Total de placas. Total de placas. O total de placas. Aí, ó. São 10 algarismos de 0 a 9, 10, 10 e 10. Vou multiplicar todas essas possibilidades. Vou deixar em forma de potência. Se você reparar, as alternativas estão em forma de potência. Então, vai ficar 26 a terceira vezes 10 a quarta. Isso é o total de placas. Mas tem um detalhe. Eu tenho que retirar um tipo de placa daqui. Qual é? Aquelas que têm todos os algarismos iguais a 0. Aí, ó. Eu vou continuar com 26 letras, 26 e 26. Aí vem as placas terminadas em 0. As placas terminadas em 0. Só as placas terminadas em 0. 4 algarismos 0. Só é o 0 que eu posso usar, então só tem uma possibilidade. Só é o 0 que eu posso botar. Só o 0 e só o 0. Uma possibilidade. Então, há um total de 26 elevado a 3 placas que terminam em 4 zeros. Aí, essas daqui têm que ser retiradas. Então, o total que ele está querendo, o total pedido na questão é 26 elevado a 3 vezes 10 a quarta, menos essas placas que terminam em 0, 0, 0, 0. Aí aqui, ó. Aí você olha para as alternativas, não tem. Porque eu vou colocar em evidência. Fator comum aqui, ó. Eu trago 26 elevado a 3 aqui para frente. Abro um parênteses. Fica 10 a quarta. Quando você coloca isso aqui em evidência, não quer dizer que fica em 0. Fica 0 não, viu? É 1. Então, ó, se você multiplicar de volta aqui, ó. Volta para cá para o começo. Então, essa resposta está na alternativa C. Compreenderam aí? Primeiro você descobre o total de placas. Quantas placas você pode formar, inclusive com os 4 zeros. Depois você descobre o total de placas que termina em 4 zeros e retira desse meio. Você retira as placas que terminam em 4 zeros do total de placas que podem ser formadas. O que resta são as placas que não têm os 4 zeros. Beleza? Alternativa C. Aí a próxima e a última de análise combinatória para a gente ir para as questões de probabilidade.
eu separei 10 questões de análise combinatória e 10 de probabilidade. Questão 10. Um grupo é formado por 8 homens e 5 mulheres. Deseja-se dispor essas 8 pessoas em fila, conforme a figura abaixo, de modo que as 5 mulheres ocupem sempre as posições 1, 2, 3, 4 e 5. Os homens ocupem as posições 6, 7 e 8. São 8 homens e 5 mulheres. 8 homens e 5 mulheres. E eles vão formar uma fila, conforme a figura. Tá aqui, ó. Até aqui só pode ser ocupado por mulher. E daí para trás, por homens. Então, vamos aqui, ó. As 5 primeiras posições de mulheres. E as 3 últimas posições de homens. Você vai posicionar as mulheres. Essa aqui vocês já conhecem também, né? Esse modo de fazer aqui. Posicionar. E você tem quantas escolhas para colocar na primeira posição entre as mulheres? 5. Aí a primeira não pode estar em segundo. 4. A segunda, aí a terceira, quer dizer, a segunda não pode estar em terceiro. E assim vai, até completar aqui as mulheres. Agora vamos para os homens. Quantos homens vão brigar por essa posição aqui? 8. E agora vão restar quantos aqui? 7. E aqui? 6. Aí você multiplica todas essas possibilidades. Faz a multiplicação de tudo isso. Aqui vai dar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes, e aqui, ó, 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6 dá 336. Multiplica esses valores e vai dar 40.320. Alternativa C. Certo? Compreender? Dispor, organizar algumas pessoas em fila. É arranjo, né? É permutação. Você vai permutar aqui, ó. Tem 5 mulheres para ocupar a primeira posição. Aí não vão restar mais 5 mulheres para ocupar a primeira, para ocupar a segunda. Vão restar 4. E depois vão restar 3. E depois vão restar 2 e 1. Homens. São quantos homens brigando para ocupar a sexta posição? 8. Depois vão ficar quantos homens brigando para ocupar a sétima posição? 7 homens. E quantos vão brigar pelo último lugar? 6. Certo? Então você multiplica o total de possibilidades aqui, que dá 40.320. Alternativa C. E agora vem as questões de probabilidade. As questões de probabilidade para a gente resolver aqui. Aí vamos à primeira de probabilidade. Aí, alguns caracteres tão pequenos assim, eu não sei, isso é falha do computador, ele não aumentou a fonte. Apesar de ter aumentado tudo, ele não aumentou essas fontes. Isso deve estar em forma de figura. Aí vamos lá. Uma loja faz uma promoção. Ao comprar qualquer produto, o cliente participa de um jogo, o qual consiste em girar 2 roletas. A roleta A contém os valores e a roleta B os multiplicadores desses valores. Por exemplo, se um cliente retirar 5 na roleta A e 2 na roleta B, ele ganhará R$10. 5 vezes 2. Compreenderam o enunciado das informações da promoção. Dessa forma, considerando as roletas das figuras representadas, se um cliente participar dessa promoção, a probabilidade de ele ganhar R$5 ou menos é de...
Aí vamos lá. Isso se assemelha com as questões de lançamento de dados. Primeiro eu tenho que descobrir o total de possibilidades desses resultados, combinando a roleta A e a roleta B. Quantas são as possibilidades de resultado na roleta A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Quantos são os resultados de possibilidades na roleta B? 1, 2, 3. E eu multiplico. 6 vezes 3, 18. Então, tem 18 resultados possíveis. Isso aqui é o espaço amostral. Espaço amostral. Todos os resultados possíveis são 18 no total. Como se fosse lançar 2 dados. Quando você lança 2 dados? 6 no primeiro vezes 6 no segundo. Então, se você fizer aqui, ó, o S2 pode sair com a hashtag 2, pode sair com hashtag 1 e hashtag 0. Aí você vem e faz agora o 5, pode sair com 2, com 1 e com 0. Se você fizer isso tudo aqui, você vai encontrar 18 resultados. Usa o princípio multiplicativo. Agora eu vou para os casos favoráveis. A pergunta da questão. Ele quer a probabilidade do cara ganhar 5 reais ou menos. Quais são os resultados possíveis onde ele vai ganhar 5 reais ou menos? Olha, lembrando que o valor é dado pela multiplicação da roleta A com a roleta B. Então, quantos são os resultados em que ele vai ganhar menos de 5 reais ou 5 reais? Ganha 5 ou menos. Então, ó, vamos lá. Ele pode fazer o 2 e o 0. Já ganhou menos de 5. Se saiu 2 com 0. Pode ser o 2 com 1. Está ganhando menos de 5. Pode ser o 2 com 2. Ganhou menos de 5. Certo? Agora eu vou para o de 5 reais aqui. 5. Para ganhar menos de 5 ou 5. Pode ser o 5 e o 0. Não ganhou nada. Pode ser o 5 e o 1. Vai ganhar 5. Ou ganhar 5 ou nada. Pode ser o 5 e o 2? Não, porque 5 vezes 2 dá 10. Ganhou mais de 5. Então, agora eu vou aqui, ó, com o 10. O 10 e o 0. 10 vezes 0, não ganhou nada. Pode sair o 10 e o 1? Não, porque 10 vezes 1 dá 10, é mais de 5. Pode sair o 10 e o 2? Não, porque 10 vezes 2 dá 20. Então, é mais de 5. Agora eu vou para o 20 reais. Só pode sair o 20 e o 0. É 5 ou menos. Se sair o 20 e qualquer outro aqui, ó, 20 e o 2, 20 e o 1, vai dar mais de 5. O 50, a mesma coisa. Para dar menos de 5, só pode sair com 0. E o 100 só pode sair com 0, porque se sair com 1 ou com 2, vai ser mais de 5. Então, quantos são os casos favoráveis aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 casos em que a questão está querendo aqui, ó, a probabilidade dele ganhar 5 ou menos. 9 casos no meio de 18 casos. Então, a probabilidade vai ser 9 em 18, que é 1 meio. Resposta está na letra C. Certo? Questão simples, né? Questão boa, legal, divertida. Muito parecida com o lançamento de dados, de moedas. Certo? As questões têm um raciocínio parecido. E durante essa semana, vocês aproveitem para responder exercícios. Foca naqueles conteúdos que você ainda tem alguma dúvida. Não vá nessa de, não dá mais tempo de aprender. Dá tempo sim. Sempre dá tempo. Então, esse negócio de, não vai dar mais tempo, não vou mais aprender. Esqueça isso. Se você for conversar, tem muitas pessoas que estudaram faltando 1 dia, 2 dias. E foram estudar conteúdos que tinham dúvida. E quando chegaram na prova, as questões estavam lá e eles conseguiram acertar. Tá bom? Então, não vai entrar nessa onda de, não vai dar mais tempo, eu não vou conseguir. E aí você se complica.
E parece que na prova só cai aquelas coisas que a gente não estudou, né? Você pensa em estudar, quando chega lá, tá na prova. Então vamos aqui a questão 2. Eu vou botar aqui uma folhinha pra gente fazer as contas dessa 2. O espaço aqui tá reduzido. Aí, ó, questão 2. São dadas 2 caixas. Uma delas contém 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. A outra, 2 bolas brancas e 1 bola preta. Retira-se ao acaso uma bola de cada caixa. Se P1 é a probabilidade de pelo menos uma bola seja preta e P2 é a probabilidade de as 2 bolas da mesma cor serem da mesma cor, então P1 mais P2 vale. Compreenderam aí? Existem 2 caixas. Tem 2 caixas aqui. Uma delas contém 3 brancas. Aqui, ó, 3 brancas. E 2 pretas. 2 pretas. Aí a outra contém 2 brancas. 2 brancas. E 1 preta. 1 preta. Se P1 é a probabilidade de pelo menos uma bola seja preta, aí P1 é a probabilidade de pelo menos, cuidado com esse pelo menos uma bola seja preta. Uma bola seja preta. E P2, a probabilidade de as 2 serem da mesma cor. 2 da mesma cor. Da mesma cor. Certo? Aí agora vamos lá, para calcular essas probabilidades. Olha, para calcular o P1, eu vou calcular pelo complementar. Como assim o complementar? P1 é a probabilidade de você ter pelo menos uma preta. Ter pelo menos uma preta é uma preta, 2 pretas, 3 pretas, 4 pretas. Assim vai. Quando ele fala o pelo menos, é a partir de... Se eu quisesse a probabilidade de pelo menos 2 bolas serem pretas, então eu começaria do 2. 2, 3... Você tem pelo menos 5 reais? Se você tiver a partir de 5, você tem pelo menos 5. Se você tiver menos de 5, você não tem pelo menos 5 reais. Compreenderam o pelo menos, né? O pelo menos é a partir de. O no máximo é até. Tá certo? Então, pelo menos uma preta. Pelo menos uma preta. Então, para calcular a probabilidade de sair uma preta, eu vou calcular a probabilidade de retirar uma bola branca da primeira caixa e uma bola branca da segunda caixa. Porque aí, se sair uma branca da primeira, uma branca da segunda, o restante dessa probabilidade é o quê? É de sair preta. Vai ter preta no meio, não é não? Se eu calculo a probabilidade de sair uma branca daqui, uma branca daqui, o restante dessa probabilidade é o quê? É de ter bola preta, de ter pelo menos uma bola preta. Então, eu vou calcular a probabilidade de sair uma bola branca na primeira caixa e uma bola branca na segunda caixa. Qual é a probabilidade de sair uma branca? Branca na primeira e branca na segunda. Quantas bolas tem na primeira caixa? 5. Quantas brancas? 3. Quantas bolas tem na segunda caixa? 3. Quantas brancas? 2. Qual é a probabilidade das 2 serem brancas? 6 quinzeavos. Pronto. Aí agora eu calculo o P1, que é pelo menos ser preta. Ó, se 6 quinzeavos é a probabilidade de tudo ser branca, o restante é de ter pelo menos uma preta. Falta quanto para completar o inteiro? Para completar
a fração inteira. 6 para chegar em 15 faltam 9. Então, 9 quinzeavos é a probabilidade de ter pelo menos uma bola preta. Agora eu vou calcular o P2. P2 é a probabilidade de as duas serem da mesma cor. Você vai tirar as bolas daqui e a probabilidade das duas saírem da mesma cor. Então, a probabilidade ou é tudo branca ou é tudo preta. Esse ou é aditivo. Ou é tudo branca ou é tudo preta. Olha, a gente já calculou a probabilidade de ser tudo branca. Então, falta a probabilidade de ser tudo preta. Tudo preta. Apenas preta. Certo? Aqui é pelo menos uma preta. Pode ter uma preta e uma branca. Pode ter duas brancas e uma preta. Pode ter duas pretas e uma branca. É pelo menos uma. Então, agora aqui, ó, na primeira urna e na segunda urna tem 5 bolas, 2 são pretas. Na segunda urna tem 3 bolas, uma é preta. Então, a probabilidade de ser tudo preta é 2 quinzeavos. Como P2 é a probabilidade de ser tudo da mesma cor, ou é tudo branca, 6 quinzeavos, ou, olha o ou é tudo preta, 2 quinzeavos. Isso dá aqui 8 quinzeavos. Então, tá aqui, ó. P1 é 9 quinzeavos, P2 é 8 quinzeavos. Agora, é só fazer o que ele está pedindo. P1 é 9 quinzeavos, mais P2, que é 8 quinzeavos. 9 mais 8, 17. E repete aqui, que é soma de fração com o mesmo denominador. Alternativa, letra E. Beleza? Olha, eu sei que concurso, a maioria de quem vai fazer concurso, quer o bizu para matar a questão rápido, certo? Mas, algumas vezes, a gente precisa detalhar as questões. Né? Às vezes também não é muito bom estar se enchendo de bizu, porque você vai pegar o bizu para uma questão, para duas, para três, para quatro, para cinco. Daqui a pouco você tem tanto bizu que vai acabar esquecendo. Aí você vai ter menos teoria e mais bizu. Então, tá decorando, se enchendo de bizu, não é muito viável algumas vezes, porque você acumula tanta informação de bizu que vai acabar se perdendo. Uma pesquisa realizada com 300 alunos do curso subsequente do campus FPE, observou-se que 1/5 dos alunos atuam no mercado de trabalho em áreas diferentes do curso escolhido. 3/8 do restante não estão trabalhando. 3/8 do restante não estão trabalhando. E os demais trabalham na mesma área do curso escolhido. Sorteando um destes alunos ao acaso, qual é a probabilidade de ele estar trabalhando na mesma área do curso que escolheu? Aí vamos lá. Existem 3 grupos. O grupo que trabalha em outra área, é 1/5 do total. 1/5 de 300, que dá 60. São 60 alunos que trabalham em área diferente do curso que escolheu. 3/8 do restante. 3/8 do restante. Ó, tem 300. Menos os 60 formam o restante. Então, 3/8 de 240. 3/8 de 240
é igual a 90. Isso aqui dá 90. Como é que eu faço? Eu posso simplificar aqui, ó. 240 por 8 dá 30. E multiplico 30 vezes 3, 90. Então, são 90 alunos que não trabalham. Isso aqui não trabalha. E os demais trabalham na área que escolheram. Quantos são os demais? 300 menos os 60 que trabalham em outras áreas dá 240. 240 menos os desempregados, 240 menos o que não trabalha, 240 menos 90, que dá 150. Então, a probabilidade de escolher uma pessoa que trabalha na área que escolheu é, você tem 300 alunos no total, e eu quero a probabilidade de pegar uma pessoa que trabalha na área escolhida. Então, você vai retirar esses que não trabalham na área escolhida e os que estão desempregados, que dá 150. Dos 300, eu tiro os 60, dá 240. Dos 240, eu vou tirar os desempregados, que são 90, dá 150. Então, são 150 pessoas que trabalham na área que escolheram. Isso é igual, ó, simplifica aqui, ó, 15 por 30 dá 1 meio. 1 meio equivale a 0,5. Alternativa letra A. Certo? Questão boa, questão simples, questão de nível legal. Aí, a próxima questão aqui, a questão 4, que ele diz assim: em uma das salas de aula do IFAL, com 50 estudantes, sendo 28 do sexo masculino e 22 do sexo feminino, foi sorteado aleatoriamente um estudante para ser representante da turma. Qual é a probabilidade do estudante sorteado ser do sexo feminino? Bom, essa daí é uma questão dada. Você tem 50 estudantes, que é o espaço amostral, 22 do sexo feminino. Ele quer justamente a probabilidade do sorteado ser do sexo feminino. 22. E aqui, ó, como está em porcentagem, você pode dividir ou fazer o seguinte. Se eu multiplicar por 2 aqui, e multiplicar por 2 aqui, vai dar 44 sobre 100. 44 sobre 100 é a mesma coisa aqui, 44%. Alternativa D, 44%. Certo? Agora aqui, a questão 5. As irmãs Ana e Beatriz e seus respectivos namorados, ou seja, Ana tem um namorado e Bia tem outro namorado, vão sentar-se em um banco de jardim, de modo que cada namorado fique ao lado da sua namorada. A probabilidade de as irmãs sentarem uma ao lado da outra é igual a... Compreender a questão? Tem um banco, aí Ana tem que ficar do lado do seu namorado, eu vou chamar aqui de 1, e Beatriz tem que ficar do lado do seu namorado, que eu vou chamar aqui de, sei lá, o namorado 2. Ele quer saber qual é a probabilidade de Ana e Beatriz estarem juntas, de sentarem lado a lado. Isso aqui é só um exemplo, só um modelo, tá? Ana, o namorado, Bia e o namorado. Então, qual é a probabilidade de Ana e Bia sentarem uma ao lado da outra? Então, eu tenho que primeiro descobrir de quantas formas a gente pode permutar essas pessoas. Descobrir o espaço amostral. Aí, mas olha, tem um detalhe aí, né? Que cada namorado fique ao lado da sua namorada, certo? Aí, vamos lá. Considerando que cada casal como sendo uma única pessoa, segue que é possível dispor os dois casais, né? A gente, ó, considere aqui, ó, sendo
um casal e outro casal como sendo uma única pessoa. A gente pode permutar os casais. De quantas formas eu posso permutar os casais? De duas formas. Então, é uma permutação de dois elementos. 2 fatorial dá 2. Total de formas de permutar os casais. Né? O primeiro casal. Quantas formas tem de colocar o primeiro casal? São 2 possibilidades na primeira posição. Quando o casal 1 ocupar a primeira posição, só vai restar uma possibilidade para o segundo. Certo? Então, permutando os casais. Permutação dos casais. Depois, eu posso permutar entre eles, né? O casal aqui, ó, a mulher na direita, o homem na esquerda. Aí eu posso ter o homem na direita e a mulher na esquerda, certo? Eu posso permutar entre eles. Ana e o namorado, aí o namorado e Ana. Então, quantas formas eu posso fazer essa permutação entre cada casal? Então, eu posso ter aqui, ó. Imagina o seguinte. Eu posso ter Ana e o namorado, 2 e 1. Agora, Bia e o namorado, pode ser 2 possibilidades e 1 aqui. 2, porque são 2 pessoas, um homem e uma mulher. Então, 2 possibilidades para sentar aqui. Depois que acomodar um, fica só um. Então, aqui você tem 4 possibilidades, permutando-se entre eles. Eu permuto os casais e depois eu posso permutar as posições desses namorados, né? Permutou o casal e permuta entre eles. Certo? Então, 4 possibilidades. Aí agora, o total de formas geral. Veja, você tem 2 possibilidades para permutar os casais e 4 possibilidades de permutar-se entre eles próprios. Então, fica 2 vezes 4, 8. São 8 permutações no total. Beleza? 8 permutações no total. Aí agora vem o espaço amostral. Eu vou poder calcular a probabilidade. Então aqui ó, é 8. Espaço amostral não, desculpa. Casos favoráveis. Aí agora, qual é a probabilidade que ele quer? Que uma irmã fique ao lado da outra. Quantas são as possibilidades? Só existem 2 possibilidades. Ó, vamos botar assim, namorado 1 e Ana. Bia e o namorado dela. Ou pode ficar Bia e o namorado e Ana e o namorado. Só existem essas 2 possibilidades delas ficarem juntas. São 2 em 8, que dá 1/4. E 1/4 equivale a 0,25. Alternativa A. Só fazendo uma recapitulação aqui, só para a gente compreender melhor. Vamos lá. São 4 pessoas, certo? 4 pessoas. De quantas formas diferentes eu posso permutá-las? Entre elas, obedecendo as condições, que é que cada namorado fique ao lado da sua namorada. Certo? Então, ó. Se, vamos lá, Bia e o namorado dela. Então, 2 possibilidades para cá, pode ser Bia e o namorado. Então, depois que sentou um, só fica outro. Ana e o namorado, são 2 possibilidades. Ou Ana ou namorado. Sentou um, só vai restar uma possibilidade. Agora, então, 2, 2, 2. Agora, eu vou permutar os casais. Eu posso permutar os casais. Ó, são 2 casais. Ou tem 2 possibilidades aqui e uma aqui. 2 casais. E multiplico esse total de possibilidades. E dá 8. Beleza? E obedecendo o que ele está querendo, que é que as irmãs estejam juntas, só tem 2 possibilidades. Então, a próxima questão é o seguinte. Em um certo grupo de pessoas, 40 falam inglês, 32 falam espanhol, 20 falam francês, 12 falam inglês e espanhol, 8 falam inglês e
8 falam inglês e francês. 6 falam espanhol e francês. 2 falam as 3 línguas e 12 não falam nenhuma das línguas. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa desse grupo, qual é a probabilidade dessa pessoa falar espanhol ou francês? A probabilidade de falar espanhol ou francês. Repare no seguinte, esse tipo de questão, a interseção. Então, é o tipo de questão que a gente tem que começar pelas partes que são contadas mais de uma vez. Nós temos o inglês, o espanhol e o francês. Vamos começar por aqui. Quantas pessoas que falam as 3 línguas? 2 pessoas falam as 3 línguas. 2. E eu sempre começo pelas interseções. Aí você vai, 12 pessoas falam inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Dessas 12, você já contou 2, então ficam 10. Aí vamos para a próxima interseção. 8 falam inglês e francês. Inglês e francês. Das 8 que falam inglês e francês, você já contou 2, então são 6 aqui. E a próxima interseção é 6 falam espanhol e francês. 6 estão falando espanhol e francês. Das 6, você já contou 2, então são 4 aqui. Aí agora você vem para as pontas, olha. 40 falam inglês. Das 40 que falam inglês, você já contou 18, então restam 22. 32 falam espanhol. Das 32 que falam espanhol, você já contou 16. Então restam 16 que falam apenas espanhol. E 20 falam francês. Olha, das 20 que falam francês, você já contou 12. Então, 8 falam apenas francês. Ele quer que você dê a probabilidade de pegar uma pessoa desse grupo e ela falar falar espanhol ou francês. Falar espanhol ou francês é você contar quantas pessoas falam espanhol, quantas pessoas falam francês e retirar aquelas pessoas que falam espanhol ou francês. Certo? Aí quantas pessoas falam apenas o espanhol, quantas pessoas falam apenas o francês e retirar as pessoas que falam o espanhol e o francês. Aí vamos aqui calcular a probabilidade que ele está querendo. Aí, olha, se a probabilidade da união, o ou é a probabilidade da união. Então, quando você tem assim, a probabilidade da união é probabilidade de A união B. Vai ser a probabilidade de ocorrer o evento A, mais a probabilidade de ocorrer o evento B, menos a probabilidade de A interseção B, que é de ocorrer os dois ao mesmo tempo. Então, como ele quer a probabilidade de espanhol ou francês, é justamente isso aqui. Então, ó, probabilidade geral. Vamos dizer que o A é a probabilidade de falar espanhol. E o B é a probabilidade dele falar francês. Certo? Então, a probabilidade dele falar espanhol. São quantos que falam espanhol? 32. No meio de quantas pessoas? Quantos foram entrevistados? Aí, ó. Quantas pessoas foram entrevistadas? Em certo grupo, 40. Aí você soma aqui, ó. Vai dar o total de pessoas. Certo? São 80 pessoas. Aí mais. Quantas pessoas que falam francês? O total de pessoas que falam francês são 20. No meio de quantos? 80. Menos as que falam espanhol e francês. Quantas que falam espanhol e francês? 6.
Esse grupinho aqui, ó, fala espanhol e francês. São 6 entre 80. Repete 80, soma de frações com denominadores iguais. 32 mais 20 dá 52. 52 menos 6 dá 46. Certo? Você divide agora 46 para 80. Você pode fazer a simplificação. Dá 23 sobre 40 e divide, né? 23 para 40, a probabilidade é de 0,575. Transformando em porcentagem, é 57,5%. Isso encontra-se na letra D. De onde é que veio esses 80? Ó, o 80, ele é a soma de todas essas pessoas. E lembrando que existem 12 pessoas que não falam nada, não falam nenhuma dessas línguas. Então eu somo tudo e acho que são 80 pessoas, beleza? Aí o restante fica simples, tranquilo? Próximo. O estudante do IFPE, Campos Afogados da Engazeira, resolveu fundar um grêmio escolar e selecionar 4 estudantes, todos com a mesma função para formar uma comissão de elaboração das regras do grêmio. 8 estudantes, dentre eles Jader e Rafael, candidataram-se a participar dessa comissão. Dentre os 4 estudantes escolhidos aleatoriamente, a probabilidade de Jader e Rafael fazerem parte da comissão escolhida é 8 estudantes. Tem que escolher 4 para fazer a comissão. Tem 8, são 8 estudantes. 8 estudantes. Dentre os 4 escolhidos, aí 4 para serem escolhidos. Desses 4, devem estar presentes Jader e Rafael. Ele quer a probabilidade disso aí acontecer, dos dois estarem juntos. Primeiro, você vai contar de quantas formas você pode escolher os 4 estudantes. O total, com Jader, sem Jader, com Rafael, sem Rafael, com os dois, sem os dois ao mesmo tempo. Então, isso aqui é 8 dividido por 4 vezes 4 fatorial, que dá um total de 70 formas. Aí agora vem a outra parte, que é de quantas formas você pode escolher 2 pessoas nesse meio, onde Jader e Rafael já estão. Olha, são 8 disponíveis. 8. Dos 8, 2 já tem lugar cativo, então só vão restar 6 vagas para escolher apenas 2, porque 2 vagas já estão garantidas. Então aqui, ó, esse é o total de comissões onde Jader e Rafael já estão. Então é a combinação de 6, 2 a 2. Fica 2 fatorial vezes 6 menos 2, 4. Que dá um total de 15 formas. Aí agora você calcula a probabilidade. São 70 formas de escolher. E dessas 70, 15 tem os dois juntos. Então é 15 sobre 70. Eu posso simplificar isso aí. 15 sobre 70 pode ser simplificado por 5, que dá 3 sobre 14. E 3 sobre 14 se encontra na letra B. Alternativa B de bola. Uma loteria consiste no sorteio de 3 números distintos entre os 20 números inteiros de 1 a 20. A ordem deles não é levada em consideração. Para ganhar um prêmio de R$100 mil, o apostador pode comprar o bilhete com os números sorteados. Não existe bilhete com a mesma trinca de números. O ganho esperado do apostador,
que comprou o bilhete é igual ao prêmio multiplicado pela probabilidade de ganho. Quem apostou na trinca 4, 7 e 18 tem um ganho esperado de aproximadamente... Aqui, ó, questão simples. Existem os números de 1 a 20 e o cara tem que escolher um bilhete formado por 3 números. É como na Mega Sena. Você vai ter que escolher 3 no meio de 20 para formar seu jogo. Então, é uma combinação de 20, 3 a 3. 20 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 20 menos 3, 17 fatorial. Resolvendo isso aqui, existem 1.140 jogos possíveis. A probabilidade de uma pessoa ganhar, a probabilidade de quem escolheu esses números aqui ganhar é 1. Porque em qualquer ordem, certo? É sempre 1. Uma chance em 1.140. Você pode achar, mas não tem a permutação desses números? Não, porque se você jogar 4, 7 e 18, 18, 7 e 4 é o mesmo jogo. Então só existe um jogo com essas 3 trincas, com esses 3 valores. Então a probabilidade é 1 em 1.140. O valor do prêmio é a multiplicação dos 100.000 pela probabilidade de ganho, 1 vezes 1.140, que vai dar aproximadamente 87,72. Como ele está pedindo aproximadamente aqui, o mais próximo é R$ 88,00. Alternativa A. Beleza? É a mesma coisa do jogo da Mega Sena. A ordem da escolha dos números e da saída dos números não vai interferir em nada. Se jogar 4, 7 e 18, 18, 7 e 4 é o mesmo jogo. O cara vai ganhar do mesmo jeito. Beleza? Tranquilo? Questão simples. Aí aqui, questão 9. Uma prova consta de 7 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, e apenas uma correta. Se um aluno escolher como correta uma alternativa ao acaso em cada questão, a probabilidade de ele acertar ao menos uma questão da prova é de aproximadamente... Olha, esse ao menos aqui faz a gente tomar um certo cuidado. Então, acertar ao menos uma é acertar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. É acertar pelo menos uma. Então, quando isso acontece, é mais fácil a gente fazer o contrário. Vamos descobrir a probabilidade de ele errar. Aí, o restante é a probabilidade de ele acertar. Então, são 7 questões. Cada uma com 4 alternativas. Então, a chance dele errar a primeira é 3 em 4. A chance dele errar a segunda é 3 em 4. A chance dele errar a terceira é 3 em 4. 3 em 4, 3 em 4, 3 em 4. São 7 questões. E 3 em 4. Escrevendo isso na forma de potência, você tem 3 quartos elevado a 7. 3 quartos elevado a 7. Aí as alternativas aqui estão em porcentagem. Isso é a probabilidade de erro. Então, a probabilidade de acerto é o complementar. É 1 menos isso daqui. 1 menos 3 quartos elevado a 7. 1 menos 3 quartos elevado a 7. Essa potência aqui, eu resolvi. Dá 3 elevado a 7, dá 2.187. 4 elevado a 7 dá 16.384. Calcular o complementar disso é ver quanto falta para chegar em 16.384. Então, aqui, ó, vai ficar o seguinte. Quanto é que falta para completar o inteiro?
16.384 menos 2.187. Aí 7 para 14 dá 7, vem 1. 9 para 18 dá 9, vem 1. Fica 1, 4 e 1. 14.197 dividido por 16.384. Quando você dividir isso aqui, vai dividir um pelo outro, você vai encontrar, isso vai dar aproximadamente 0,87. Em porcentagem, isso equivale a 87%. Alternativa A. A ideia da questão é simples. O problema são esses valores aqui. Mas a gente calcula a probabilidade de erro e o complementar disso, o que falta para completar o 100%, para completar o inteiro da fração, é a probabilidade de acerto, de acertar a questão. Então, aqui, ó, a probabilidade de erro é 3 em 4. Porque das 4 alternativas, 1 apenas está certo e 3 estão erradas. Como são 7 questões, a probabilidade de errar a primeira, de errar a segunda, de errar a terceira, de errar a quarta, de errar a quinta, de errar a sexta e de errar a sétima. Certo? Se você for fazer diretamente do jeito que ele está pedindo aqui, você vai ter que calcular a probabilidade do cara acertar uma e errar 6. A probabilidade do cara acertar 2 e errar 5. A probabilidade do cara acertar 3 e errar 4. Aí depois vai ter que fazer a soma disso tudo. Então dá muito mais trabalho. Alternativa letra A. O problema daqui são os valores apenas. E nada mais. Mas a ideia da questão é simples. 10º. No jogo de xadrez, cada jogador movimenta as peças de uma cor, branca ou preta. Cada jogador dispõe de peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, um rei e uma rainha. Escolhendo ao acaso 2 peças pretas, a probabilidade de escolher 2 peões é... Olha, escolher 2 peças pretas, qual é a probabilidade de você pegar 2 peões? Primeiro a gente tem que descobrir o espaço amostral. São 16 peças de cada cor. Então eu vou calcular aqui de quantas formas diferentes eu posso escolher 16. Eu posso escolher 2 peças no meio das 16 peças pretas. É uma combinação de 16, 2 a 2. 16 fatorial, 2 fatorial e 14 fatorial. Certo? São 16 e a probabilidade faz referência ao xadrez preto. Então, são 16 peças pretas. Eu tenho que escolher 2 pretas. De quantas formas diferentes eu posso escolher 2 pretas entre as 16 pretas disponíveis? Combinação de 16, 2 a 2. Que vai dar um total de 120. Agora, eu vou para os peões. Eu tenho que escolher 2 peões. Qual é a probabilidade de eu pegar 2 peões? Quantos peões são disponíveis? 8. Então, de quantas formas diferentes eu posso pegar 2 peões? Também é uma combinação de 8, 2 a 2. Eu vou escolher 2 peões. Vai ficar 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 fatorial. Resolvendo isso aqui, você vai encontrar 28. Como ele quer a probabilidade de pegar 2 peões pretos no meio das peças pretas disponíveis, é só fazer o que ele quer, 28, dividido por tudo que pode acontecer. Você vai simplificar isso aqui, dá para simplificar por 4, 28 por 4 dá 7, 120 por 4 dá 30. Dá 7 30avos. Alternativa A. Compreenderam a questão? Um jogador pode movimentar o preto e o branco. São 16 brancas e 16 pretas. Escolhendo ao acaso 2 peças pretas, então de quantas formas diferentes eu posso escolher 2 peças pretas? Está aqui. Qual é a probabilidade de escolher 2 peões? De quantas formas eu posso escolher 2 peões? São 8 peões disponíveis. Então, a combinação de 8, 2 a 2. E a probabilidade disso acontecer é o espaço amostral, a pergunta, dividido por tudo que pode acontecer. 28 dividido por 120
que dá 7/30. Alternativa D. Beleza? E com isso a gente finaliza uma revisão de análise combinatória e probabilidade.